Você sabia que a entrevista com a Eurofarma é a mais difícil do mercado da indústria farmacêutica para propagandistas vendedores? Porque ela tem 7 perguntas que reprovam, assim, muitos candidatos. Eu vou te contar nesse vídeo quais são as perguntas ciladas com o GD da Eurofarma e também vou dizer as dicas de resposta. Olá, tudo bem? Eu sou o Rômulo Gutierrez, este é o canal Sala do Propagandista, sou recrutador e selecionador há 28 anos, com grande experiência na indústria farmacêutica, e eu vou te contar tudo. Como que eles trabalham a entrevista, por que é tão difícil passar com GD. Primeiro ponto, atrapalha muito, assim, que é difícil. Os GDs da Euro, eles procuram o que eu chamo de PNRC, tá? P de pato, N de navio, R de rato e C de Charlie, que é pressões, números, resultados e comunicação, tá? Todas as perguntas que eles fazem na seleção da Euro, eles querem saber o quanto você aguenta a pressão, porque a Euro é um dos laboratórios que mais dá benefício e que mais paga o propagandista vendedor. Só tem um detalhe, dos que mais pressionam também. Pressiona por resultados. Igual técnico de futebol no Brasil, Eurofarma é assim, tá bom? Então eles querem saber se você aguenta, se você administra pressões. Segundo, números. Se sua entrevista com o GD não tiver números comerciais, tá bom? Olha, eu trabalhei em outro segmento, na área de brinquedos, a meta estava em 73%, eu consegui entregar 85% em 12 meses consecutivos. Se você não tem números, eu peguei só exemplos alegóricos aqui, também você vai ter dificuldade. Resultados, então, não adianta vir com discursos na Eurofarma do tipo, olha, eu sou muito dedicado, eu consigo produzir bons resultados. Eles querem saber quais resultados, tangibilidade e comunicação. Dentro da Eurofarma, um propagandista, vendedor, ou então um profissional que vai trabalhar ali apenas na área comercial, visitando PDVs, tem que ser comunicativo. Comunicativo não é falar bastante. Comunicativo é falar claro, pausadamente e tornar comum, comunicação, aquilo que está pensando para o seu possível prescritor, que é um médico, ou num PDV dentro de uma farmácia. É isso que acontece. Então só aí você já percebe como o nível de exigência da Eurofarma, ó, é a primeira exigência. São 7. Segunda, uma pergunta que eles fazem é: o que você faria de errado para eu te demitir da minha equipe? Tá? Então, assim, é uma pergunta bem capciosa. Eles fazem esse tipo de pergunta. Eu não vou chamar de intimidatória, eu vou chamar de capciosa. O que você poderia fazer de errado para eu te demitir? A resposta é óbvia, né? Não faria nada, né? Mas a minha dica, não se intimide. O que eles estão querendo aí é realmente perceber se você vai se intimidar, porque o prescritor na linha de campo, você trabalha, exemplo, com medicamento na área de cardio, muitas vezes ele não é nada afável para te receber, tá bom? Então é por isso que eles fazem esse tipo de teste. Minha dica, ao invés de dizer o que você não faria de errado, mostre histórico de estabilidade. Histórico que você trabalhou 2 anos, 3 anos em tal lugar, os resultados que você promoveu. Inverta a lógica da pergunta. Ao invés de falar, olha, você não me demitiria por nenhum motivo. Inclusive, na última empresa que eu trabalhei, eu consegui trabalhar com prospecção, negociação, organização, entreguei esses resultados, aqueles. Aí você inverteu a lógica, aí você não sentiu a pressão, tá? Eu até vou pedir para você escrever aqui nos comentários qual é a fase da Eurofarma que você tem mais medo. Tá? Se é a entrevista com o GD, se é o estudo de caso, se é a propaganda que eles podem pedir para você fazer, escreva aqui nos comentários. Terceiro ponto, eles devem perguntar: qual é o seu plano para os primeiros 90 dias como um propagandista vendedor da Eurofarma? Tá? Qual o seu plano para os primeiros 90 dias? E aí eu vou te dizer o seguinte, você tem que ter um plano. Só que esse plano tem que ter sido elaborado antes da entrevista, tá? Eu subjetivei aqui, eu poderia dizer, senhor gerente distrital da Eurofarma, em primeiro lugar eu gostaria de conhecer a minha carteira de clientes, entender quem são os clientes ativos, há quanto tempo estão ativos, os clientes inativos, quais são os clientes que deixaram de ser ativos há 1 ano. A partir daí eu ia estudar muito também a linha de medicamentos que eu ia trabalhar, me aprofundar no meu portfólio. Em cima disso eu ia criar os principais desafios,
as metas junto com a gestão, quantos clientes eu preciso reativar, quantos clientes preciso estreitar relacionamento, quais os laboratórios que de repente estão ali fustigando o nosso cangote para tomar alguns prescritores. Eu ia fazer todo esse levantamento e a partir daí eu ia trabalhar forte em manter os que estão conosco, reorganizar e trazer de volta muitos que saíram e mapear novos prescritores, novos médicos, novos lugares para que eles possam receitar a nossa linha de medicamentos. Então, olha que eu criei aqui de forma geral um plano do que fazer, um plano de ação. Talvez o plano de ação não tenha nada a ver com o que ele esteja esperando, mas eu tenho um plano, entende? Talvez ele fala, não, o plano vai ser o meu, eu que sou o gerente, eu que vou te dar o plano. Tudo bem, mas você mostra minimamente uma organização lógica, tudo bem? Vamos agora para os próximos pontos que eu acho que são os que mais complicam a vida aqui de muitos propagandistas. Antes de eu seguir, se você quer a mentoria aqui do Sala do Propagandista, para a tua entrevista da Euro, ou a entrevista de qualquer outro laboratório, a gente entra ao vivo online, te treina para entrevista, para o estudo de caso, para propaganda, ou montar ainda o currículo, o LinkedIn, o perfil da GUP, para você participar de mais seleções, chama no WhatsApp que está na tela, tá? Ele também está no primeiro comentário do vídeo e na descrição do vídeo também. Aí você clica, já vai direto pro WhatsApp, você vai falar comigo. Os preços são especiais para os inscritos no canal Sala do Propagandista, tá? Aqui tem vídeos novos toda quarta-feira, 13h. Eu preciso da tua inscrição e do teu like, isso me ajuda muito. Quinto ponto, eles vão perguntar também, deixa eu beber uma aguinha aqui, o seu pior desempenho de carreira. Aí assim, cuidado com o cabotinismo, ou seja, se acha pra caramba, nunca teve desempenho ruim, nunca teve um mês ruim, quem trabalha em área comercial, se eles se atraíram pelo teu perfil, ou você é propagandista, já foi, ou você tem boa habilidade comercial. Quem trabalha na área comercial não tem um mês ruim, tem 2, tem 3, é normal, é natural, né? Mas eles querem saber se você tem humildade de contar, mesmo porque no compliance eles verificam isso, põe isso na sua cabeça, humildade para contar e principalmente sabedoria para corrigir. Então eu poderia dizer, olha, sim, teve um mês, eu trabalhava, exemplo, trabalhei no grupo Axê e teve um mês que a meta era 250 visitas, exemplo, que eu tinha que percorrer em X lugares e minha meta ficou muito abaixo, ficou em 75 visitas apenas, tive problema com enchente, tive problema com uma série de questões e isso diminuiu muito o desempenho da minha carteira naquele mês. Mas para corrigir isso, o que eu fiz? Eu elaborei um plano e quando eu tivesse com inviabilidade de chegar aos locais, eu fiz contato com todas as secretárias de todos os consultórios ali, agendando visitas virtuais com os doutores, fazendo a propaganda, mesmo que virtualmente, como um plano B. E isso deu certo em outros momentos e eu consegui correr atrás dessa meta. Então, mostre que houve um erro de planejamento, mas houve uma correção. Peguei só um exemplo aqui para você entender, mas eles vão perguntar. Sexto ponto, vão perguntar a saída dos últimos empregos, tá bom? Eles perguntam a saída dos últimos empregos. Qualquer saída é tolerada? Qualquer saída é tolerada, desde que não tenha saído por excesso de pressão, desde que não tenha saído por discussões com o seu antigo chefe, desde que não tenha saído, enfim, por N questões. Rômulo, mas foi isso. Responda com sabedoria, tudo bem? Rachei o pau com o meu chefe, lá no Banco Santander. Trabalhava lá, rachei o pau com ele. Só um exemplo, não trabalhei lá não, tá? Brigamos feio. Queria me cobrar coisas que eram impossíveis de entregar. E aí acabamos brigando e ele me desligou. Eu não vou contar isso, eu vou dizer, há 2 anos trabalhei lá. Desses 2 anos, teve 4 meses que eu fui premiado como o melhor gerente PJ da região. Isso foi uma coisa muito interessante, mas o Santander estava passando por algumas reestruturações naquele momento e diante daquelas reestruturações, algumas delas não faziam mais sentido para mim. E eu estava pensando mesmo em fazer uma migração, aproveitar o conhecimento na área comercial e migrar para uma área que eu gostasse, uma área que eu fosse ajudar pessoas. Porque no banco a gente não ajuda tanto as pessoas. Eu sei que na indústria a gente vai ajudar pessoas a se curarem. E eu hoje estou aqui. Mas eu saí em paz e tenho uma boa relação com ele. Tenho nada, rachei o pau com ele.
Se você chegou até esses 10 minutos de vídeo, escreva aqui, o Rômulo rachou o pau. Escreva aí para eu saber que você chegou. E uma coisa que a Euro não abre mão, ou GDs da Euro não abrem mão, é aquela velha e boa propaganda. Eles vão entregar uma medicação, deixa eu ver se eu tenho aqui alguma, deixa eu ver aqui, eu não tenho nenhuma medicação aqui agora, poderia te mostrar, mas eu não tenho, aí eles chegam, vou pegar aqui um exemplo, olha, faça uma propaganda da Coca-Cola Labubu, faça uma propaganda desse medicamento para mim, para eu verificar como está a tua comunicação. Isso pode acontecer de surpresa, tá bom? Que é uma tremenda casca de banana, mas se você me segue, fez inscrição no canal, ativou as notificações, você vai saber que tem vídeo sempre aqui, e eu deixei como fazer a propaganda médica nesse vídeo aqui, ó. Corre lá para assistir, que vai te ajudar bastante. Excelente preparação, um abraço e até mais. Tchau!